Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 10, inclua a partir de agora o seu nome, o nome dos seus familiares e o problema financeiro que você tem enfrentado. Se você está desempregado, se você tem enfrentado problemas de imigração, se você tem uma empresa e você não sabe como lidar com os funcionários, uma dívida, talvez, se você precisa de ideias, se você precisa de uma direção, coloque na oração, estaremos orando por você. Nesse programa você vai acompanhar testemunhos, histórias reais de pessoas que quando chegaram à igreja, chegaram endividadas, com problemas familiares, financeiros, e essas situações estavam bloqueando a mente delas, estava impedindo elas de raciocinarem, de tomarem uma decisão, uma direção. E recebendo a direção através da palavra, que todas as segundas-feiras nós temos reuniões aqui em Finsbury Park, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde e 7h30, e nós recebemos a direção da palavra de Deus. Você receberá a direção que vem do altar, que lhe vai guiar, orientar, independente da situação que você tem vivido, independente de quanto tempo você tem enfrentado essa situação. Mas se você quer dizer basta, basta para o problema, basta de sofrer, basta de viver na mesma situação, você quer andar para frente e não mais para trás, então esteja conosco hoje mesmo em uma das nossas igrejas. Você pode acessar o nosso website para saber a igreja mais próxima de si. Vamos agora ao intervalo. Já voltamos com vocês. Eu me sentia a pior das pessoas. E eu já não me alimentava, a não ser com os remédios. Eu já não fazia nada, a não ser tudo com os remédios. Eu joguei o meu carro, sim, debaixo de uma carreta. Meu nome é Patrícia Segura da Rocha, sou do ramo imobiliário, de incorporações imobiliária. Tenho 38 anos, trabalho com o ramo imobiliário desde os 18 anos, incorporações e também áreas industriais. Ganhava e perdia, era uma vida totalmente fracassada. Nome de empresária só no nome, só no status, né? Porque eu, de verdade, não tinha nada. Tudo que eu conseguia, eu perdia. E trabalhava muito. Às vezes chegava de madrugada e continuava trabalhando, fazendo as demarcações, fazendo os projetos, fazendo os estudos, para outros dias estar mandando aquelas áreas. E eu não conseguia. Executar o meu trabalho com sucesso. Muitas vezes, minha irmã me ajudava, muitas vezes minha mãe me ajudou. Tinha uma ajuda, mas era aquela humilhação de você ficar precisar para você pagar uma conta, para você trazer para dentro da sua casa, para os seus filhos, o alimento, vamos dizer muitas vezes assim. Porque você não tem de onde tirar, Então, foi assim que se sucedeu durante anos. Então, assim, era uma vida totalmente miserável. E foi num dia eu saí do escritório, já era por volta de umas 16 horas, que ele ficava próximo à rodovia Castelo Branco, e eu me dei conta de uma pressão para todo mundo. Quem olhava achava que era tudo lindo, maravilhoso. Nossa, mora num condomínio. Não era nada disso. E eu tentei. Na verdade, eu joguei o meu carro, sim, debaixo de uma carreta. Eu tentei me matar, e foi uma coisa assim, tão assim, que eu só ouvi. Faz porque já não tem mais jeito. E nessa hora, algo aconteceu de tão absurdo que parece que foi um vento que eu senti no carro e a carreta freou e não passou por cima desse carro. E eu cheguei a parar no acostamento e falei, o que eu fiz? Foi aí que eu, por mim mesmo, não comentei com ninguém, procurei uma ajuda. Fui pro psicólogo. E ele me atestou como já uma pessoa que estava no nível de depressão muito alto. E aí vieram os remédios. E esses remédios eram os remédios que eu tomava e eu não acordava. Quando acordava, eu ia trabalhar, eu não sabia o caminho que eu fazia, eu já não comia. E era uma dependência, eu já tomava as medicações com medo do que eu ia passar no mês daquele dia. Se eu tinha uma reunião, já tomava os remédios antes de eu fazer essa reunião. Tudo. E essa dependência, ela me gerou um afastamento dos meus filhos, porque era remédios fortes, que eu já não me alimentava, a não ser com os remédios. Eu já não fazia nada, a não ser tudo com os remédios.
né? Então, assim, eu passei por esse período mais de um ano. Eu me sentia a pior das pessoas, né? E quando você passa a depender das pessoas, então esse nível, ele chega, assim, ao extremo de você falar assim, para quem que eu sirvo? Não sirvo para nada. Meu retorno na Universal foi, assim, eu tinha idas e vindas, idas e vindas. E meu retorno mesmo foi agora, 4 anos atrás, que já não tinha muita para onde eu ir. Já estava cansada. Chegou assim, a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão que ou eu paro, ou eu volto, o que eu já sabia, ou eu vou continuar a vida toda nessa situação. E foi assim que eu cheguei. Eu fiz um propósito. Porque no dízimo eu errava muito. Quando era no pouco, eu me sentia na obrigação. E quando era no muito, eu falava, Deus, o Senhor entende, né? Que olha, a minha situação não tá fácil, né? Então, e quando eu voltei com tudo. Eu falei, ou é agora, ou eu também nunca mais piso aqui, né? Porque eu me sentia uma pessoa seca, uma pessoa que tá no deserto totalmente desidratada, vamos dizer assim. Uma pessoa que sem sentimentos, uma pessoa fria, uma pessoa toda errada, né? De tudo que já vinha passado. Então, esse dia eu resolvi voltar de verdade. E olhei para o céu e eu falei, meu Deus, né? Eu já sei que eu errei muito. Não sei nem se eu sou merecedora de voltar, de pedir mais uma chance. Mas eu quero e eu preciso voltar. E uma decisão de não como ano passado, de ir buscar, ganhar e sair. Eu comecei a focar no Espírito Santo. E o pastor sempre falava da salvação do Espírito Santo. Você tem que priorizar, priorizar, priorizar. E eu falava, ai meu Deus, mas como? Como que eu vou fazer? Por onde eu começo? E eu tinha aquilo, por onde eu vou começar? Acordar de madrugada, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e outro. E um dia eu tomei uma decisão. Foi numa quarta-feira e eu me lancei. E foi numa fogueira santa até. Eu lembro que eu estava tão decidida, eu sei que a igreja estava muito cheia, e eu estava tão decidida, eu estava, vamos dizer assim, tão focada, e eu subi o altar, eu fiz meu propósito, eu desci, eu voltei para o meu lugar, e eu olhava para o altar assim, e eu lembro que minhas lágrimas desciam, ela só descia, só ouvia. Eu falei, então é isso que eu preciso fazer, eu preciso renunciar a tudo que eu preciso é isso, então eu estou disposta a tudo isso, porque eu não aceito sair daqui sem o Espírito Santo. Eu não aceito voltar para aquela vida. Eu posso perder tudo agora. Eu posso até morar debaixo da ponte, mas eu não aceito sair sem aquela paz que todo mundo fala. Eu preciso dessa paz. É o que eu quero, é o que eu preciso. E foi nesse dia que eu abri os olhos e olhava para todo mundo e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu chegava a me tocar. Eu chegava a tocar meus braços. Eu falava, meu Deus, é isso que está acontecendo. É uma certeza tão grande. É uma certeza que eu olhava assim, sabe? Que era algo inexplicável, né? E eu pensava, tantos anos eu ouvindo, e eu pensava que eu tinha que ir atrás de priorizar tantas coisas primeiro, e não foi nada disso. Não foi nada do que eu pensava que eu tinha que fazer primeiro, né? E foi totalmente ao contrário, que a partir daí, quando eu tive aquela certeza, sabe? Aquela paz, eu comecei a colocar a minha vida no lugar. Ela começou a entrar cada coisinha no seu lugar. Eu consegui trabalhar melhor. Eu, como mãe, eu me tornei uma mãe melhor. Uma mãe mais presente, uma mãe que ouvia mais, uma mãe que já não brincava, que passou a brincar, que passou a ouvir. E a partir daí, eu também consegui levá-los junto comigo. Foi tendo mais calma, foi tendo mais paciência, foi observando mais, foi escolhendo e falava, meu Deus, é da sua vontade que esse contrato, muitas vezes contratos duvidosos, né, aconteça. Então, isso impulsionou muito aquela paz, aquela certeza do que eu estava fazendo, aquela direção. Eu tinha direção. Então, depois do Espírito Santo, eu passei
a olhar para as pessoas de igual para igual, ver que as pessoas não são melhores que eu. Comecei a ajudar. Comecei a sentir a dor das pessoas, sabe? Não só pensar em mim, no meu, no que eu quero, para minha casa. Eu me tornei mais humana. A partir do momento que eu comecei a dizimar, ser uma dizimista fiel, as coisas aconteceram. Eu abri um outro escritório na pandemia, no ano passado. Hoje o escritório ele atende um todo, desde a parte de administração, assessoria jurídica, mais um todo. E hoje nós conseguimos apartamentos, casa, carro. E daí o dízimo é sagrado. O dízimo é muito, assim, é algo que a gente preza muito, né? Não só nessa parte de, olha, entrou tal valor, você vai tirar. Não. Espera eu tirar meu dízimo. A hora que eu tirar meu dízimo, eu vou pagar, eu vou fazer. É assim, é um prazer. Tudo isso é seu, né? E eu sei, se eu sair da sua presença, eu não terei, né, essa bênção, não financeiramente, mas essa paz. E também a gente abriu uma franquia, nós compramos em novembro do ano passado e já vínhamos conversando essa franquia. Já é uma franquia que já estava na cidade e nós compramos essa franquia. E hoje está arrebentando, né? É um restaurante, então assim, exatamente isso. Ali o dízimo também. Se a gente fatura R$500 ao dia, não importa, 5 mil o valor, ele é tirado o bruto do meu dízimo. E não tem faltado. Não tem faltado. Nunca faltou. Depois que eu passei a ser dizimista fiel, não tem faltado. Eu não tenho mais o desespero para fechar 2, 3 contratos. Os contratos vêm, os clientes procuram. Hoje é uma imobiliária que na cidade, as maiores empresas que estão vindo para a cidade e na região da Castelo Branco, somos nós que negociamos ou estamos em negociações. Então, assim, a gente está arrebentando. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou esse testemunho de fé. Quando nós temos a oportunidade de assistir um testemunho, tenha em consideração uma coisa: não foi da noite para o dia. As pessoas chegam, contam seus problemas, né, ao pastor, ao obreiro, a um oficial que está ali à espera e pronto, disposto e preparado para ajudar. E nós colocamos o seu problema no altar, na mão de Deus, e lhe damos a direção da palavra. A palavra de Deus é que vai mudar a sua vida. Não há mágica. Nada vai mudar da noite para o dia. E quando você vê um testemunho assim, as pessoas chegaram, elas tiveram primeiramente que se consertar, né? Porque vem com erros do passado, tem que aprender a se corrigir, a reconhecer os erros e tomar atitudes diferentes, novas, porque ninguém consegue resultados diferentes com as mesmas atitudes de antes. Você tem que mudar as suas decisões para que os resultados sejam diferenciados. E quando você acompanha um testemunho como esse, você vê que houve um resultado, né? Dia após dia, a pessoa ali perseverando, e por isso que nós ensinamos as pessoas. Quando você chega, você passa a aprender a usar a sua fé de maneira contínua. Na corrente de oração estaremos mostrando mais a respeito como você pode, em uma corrente de oração, resolver a situação que você tem vivido. A palavra de Deus diz que ao seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Quando a palavra de Deus fala a esse respeito, nós vemos que ela está comparando ao trabalho da agricultura, o plantar e colher, o plantar, regar, né, cuidar daquela semente e esperar que aquela planta cresça e dê os frutos
Não foi nada da noite para o dia e nada é prometido que seja da noite para o dia. Mas você que é uma pessoa séria, que realmente quer mudar de vida, você está cansado de sofrer, faça uma prova com Deus e você vai ver que hoje mesmo sua vida começa a mudar. 020 7272 10 é o número da sua participação. Inclua agora, em poucos minutos estaremos orando por você. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Qual é o seu nome? Luiz, Como é que era a situação quando chegou aqui, Luiz? para mostrar mesmo a miséria, se eu tirar o meu sapato, os meus dedos são tortos assim, ó. Que a vida inteira eu ganhei sapato, vivi de coisas dos outros, sapato menor do que o pé. Então eu tinha uma vida miserável e vivi a vida toda de CLT. A minha vida mudou faz 2 anos e meio. Porque eu decidi, depois de muitos convites de vir do pacto, eu tinha um certo preconceito, eu não vinha. Na minha vida, na minha cabeça não precisava vir. Eu decidi em vir para esse pacto. Falei, se o pastor mandar eu ir daqui a Brasília a pé, eu vou. Eu vou vir para obedecer. Isso há 2 anos e meio. E eu vim com toda a força. E de 2 anos e meio para cá, eu comecei a vender bala no semáforo. Falei, não vou trabalhar CLT, não vou trabalhar para ninguém. Eu vou acabar com essa miséria. Comecei a vender bala no semáforo. Fui vender bala. E vim no pacto. Comecei a vender bala, eu comecei a pensar, peraí, se eu vendo bala, eu posso vender curso, porque começa a surgir as oportunidades. Comecei a vender curso. Comecei a vender curso, eu pensei, peraí, se eu vendo curso, eu posso vender imóveis, eu posso vender apartamento, eu posso vender casa. Virei corretor, tirei o Cresce, comecei a vender apartamento. Pô, se eu vendo apartamento como corretor, eu posso ter a minha imobiliária. Faz uns 3 meses que nós abrimos nossa imobiliária, tem mais ou menos umas 12 ou 13 pessoas que trabalham comigo, e aquela cabeça de CLT, hoje passa de 30 a 40 mil na conta. Agora eu tenho que aprender a gerenciar uma empresa, coisa que eu não tinha noção, agora eu estou tendo que aprender a lidar. De 2 anos e meio para cá, vindo no pacto, sendo fiel a Deus. Mas o principal não é isso, o principal é o Espírito Santo, que habita dentro de mim, que me sustenta, que me dá condições de gerenciar tudo isso. Eu costumo dizer que Deus é o sócio majoritário, eu sou o gerente. Arrebentou! Deus abençoe! Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, essa pessoa que nos acompanha agora nessa oração, talvez colocando juntamente ao seu aparelho receptor ali os seus projetos, a sua agenda, talvez as suas fotografias, a peça de roupa do familiar, que o Senhor venha alcançar essa pessoa e libertar, meu Pai, livrá-la desse problema, livrá-la dessa situação, desse sofrimento, dessa humilhação que ela tem vivido. Nós consagramos esta água e te pedimos que ao beber da água, seja ela fortalecida e receba paz, paz de espírito, paz na mente, nos pensamentos e confiança de que o Senhor é com ela. Beba da água com fé. Receba paz aí agora. Respire fundo e tenha certeza de que pela fé você e a sua família já estão nas mãos de Deus. E lembrando que neste domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa concentração de fé e milagres. Todos os domingos você tem a oportunidade de trazer ali a sua família e os seus amigos para que ele receba uma oração de fé
e sejam abençoados. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até lá.